Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento: a melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan. Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina e região. Já estamos no episódio de número 82 do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E hoje, nossa convidada é uma mulher que transforma visão em legado. Ela é empresária, advogada e especialista em propriedade intelectual. Aos 19 anos, ainda cursando Direito pela UEL, ela fundou, ao lado da sua família, uma empresa que se tornaria referência em Londrina em propriedade intelectual. Com o tempo, ela descobriu sua verdadeira paixão, que é a gestão. E foi assumindo os desafios administrativos que construiu uma trajetória sólida, marcada por inovação, conexões e liderança. Comigo hoje, Karen Cinema. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Obrigada pelas palavras aí. E também obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, com a Paiquerê, nesse programa muito bacana que dá abertura para mulheres, empreendedorismo feminino. Parabéns por isso também. Vai ser um prazer conversar, ter esse bate-papo com você aqui e com vocês também. Que legal. Hoje nós vamos falar então sobre registro de marcas, como que funciona esse processo, que tem muitos empresários que têm muita dificuldade porque não entendem e acabam perdendo as suas marcas. Então a gente vai tirar todas as dúvidas, aproveitar bastante seu conhecimento, que ele é extenso aí por muitos anos, né, que você já trabalha nessa área. Então eu acredito que é a melhor pessoa hoje para a gente falar sobre esse assunto e esclarecer. E também alertar os empresários sobre isso, né? Para não ter nenhuma surpresa desagradável que a gente sabe que muitos acabam enfrentando por não saberem. Infelizmente, verdade. Bom, vamos lá então, Karen. Há muitos anos os empreendedores, eles não compreendem essa importância, né, de registro de marca. Porque é uma coisa que todo mundo fala, mas na prática poucas pessoas sabem qual que é a importância para o seu negócio de ter uma marca registrada. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como que funciona esse processo? Com muita alegria, com muito prazer. Esse assunto a gente gosta bastante de falar. E o que tem, você falou, como dizem, né, só verdades. Uhum. Porque, infelizmente, o Brasil ainda não tem uma cultura consolidada da propriedade intelectual. A gente tem caminhado, tem crescido bastante nesse assunto, mas ainda tem muito para crescer. Sim. E precisa crescer. Por quê? Porque a propriedade intelectual como um todo, que são as marcas, as patentes, os desenhos industriais, direitos autorais, tudo isso, ela, além de conectar com o público, ela também gera valor para empresas. E ela aumenta, Cris, a régua de competitividade global, não é só nacional. Sim. Empresas ou países que têm a cultura de propriedade intelectual mais robustas, elas têm um nível de competitividade global muito maior também. Então, o Brasil, que é enorme em recursos, nós precisamos atentar muito para essa questão da proteção desses recursos intangíveis, que é a propriedade intelectual. E, como você também já falou, e falou com assertividade, muita gente sofre com isso. E, infelizmente, nós ainda estamos num estágio de cultura de propriedade intelectual, desses recursos intangíveis, que é, se acontecer alguma coisa errada, aí eu vou buscar saber. E a gente sabe que o empreendedorismo, ele precisa de antecipação, ele precisa de visão de longo alcance. Sim, a gente precisa se antecipar aos problemas para que eles não cheguem até nós, para que a gente resolva antes deles chegarem. Sim. E o fato de a gente não proteger, sejam as marcas, as patentes, os desenhos industriais, aquilo que o nosso intelecto materializa e que pode ser protegido, se a gente não faz isso, outro pode proteger. Então, são diversos aí os problemas que vão acabar causando prejuízos e vão às vezes acabam com a própria empresa. Sim. Porque você imagina, uma pessoa ali no início, é claro, diz que empreender é saber dever, né? Sim. Então, às vezes tem aquele dinheiro apertado, olha, não dá para fazer agora, mas espera lá.
Se eu penso em crescer, se eu estou com seriedade naquilo que eu estou criando, que eu estou fazendo, e eu não protejo de início a minha propriedade intelectual, seja ela marca, patente, enfim, qualquer uma das coisas de propriedade intelectual, eu corro o risco de perder todos os investimentos que eu fiz. Em impressos, em branding, em naming, que a gente estava conversando agora há pouco. Então, você faz aquilo com todo carinho. Isso quando ainda não vem já de família, aquela tradição, e você só vai tocando o barco e acaba, por ignorância ou por comodidade, falar, depois eu vejo isso. E o depois eu vejo isso, às vezes, se transforma num momento em que se recebe uma notificação para abstenção de uso indevido de marca, por exemplo. Sim. E aí, a pessoa pagou outdoor, muitas vezes, porque não investiu, é só coisa do em pequeno. materiais também, tantas coisas, né? Exatamente. A gente pensa que isso é um problema dos pequenos, não é não, tá? Às vezes, grandes pessoas que têm 20 anos no mercado e ainda estão protelando. Sim. Então, é importante saber. A gente não alcança, muitas vezes, bons objetivos por não saber. Acredito que falta mais informação. Por isso que eu te trouxe hoje, porque é uma das minhas dores também, quando porque eu trabalho também com isso, né, atendendo empresas, fazendo estratégias de marketing, acompanhando empresas que nascem, desde ali mesmo de criar um nome, desenvolver uma marca, e algumas que já também acabam nos contratando para fazer estratégias de marketing. Mas no processo, quando chega, muitas vezes eu me deparo com empresas que já existem há muito tempo e não registraram a sua marca. Falando um pouco em riscos, vamos falar de riscos, que é importante trazer mais informação, porque eu acredito que a nossa cultura é muito isso, né? Ela é como você acabou de falar, as pessoas pagam para ver. Um dia eu vejo isso num momento e não imagina as consequências disso. Então, vamos falar sobre riscos. Uma empresa hoje que criou sua marca, criou a sua identidade e está operando, mas ela não tem registro. Qual o risco que ela corre, efetivamente? Diversos. Primeiro, a gente acabou de falar, perder investimentos. Eventualmente, se ela for notificada por alguém que tenha o registro dessa marca. Sim. Né? Então, mas vamos começar do começo, né? Olha só, eu comecei a minha empresa, eu não tenho o registro da marca. Aí eu começo a crescer. Os meus concorrentes estão de olho. Sim. O mercado não é essa fofura toda, né? Não. Então, você está plantando, Sim. você está colocando valor, percepção de valor dentro daquela marca. Seja com investimentos de dinheiro mesmo, né? Comprando impressos, colocando propaganda, pagando uma agência. E seja também em tempo, em treinamento de pessoal, em estoque. É muita coisa que o empresário tem que fazer para gerir o crescimento de uma empresa que é reconhecida pelo mercado, pela sua identidade, que normalmente é a marca. Sim. E aí ela começa a crescer, o concorrente viu que ela também não registrou a sua marca. Só que, então, esse concorrente vai lá e registra. Sim. Certo? E Sim. quando essa pessoa que plantou começa a querer colher, o que acontece no mercado? O outro que não plantou vai colher toda aquela percepção de valor que ele colocou dentro da marca. Só que ele não protegeu. E se ele não protegeu, o vento levou, para não dizer a concorrência. E é importante também falar, não significa que você, pelo fato de você ter criado a sua empresa, registrado ela, feito lá, né? Tem o cartão do CNPJ, o nome da empresa e ali a razão social e também o nome fantasia. Não significa nada isso. Não tem valor nenhum para o NPI. Exatamente. Só para explicar, porque é o que eu enfrento. Não, mas a minha marca já existe há muitos anos. Já tem domínio, né? Não tem quem fala. Tem o domínio rede já. social, a razão social não significa nada. Se ela não tiver esse registro o registro INPI, da marca no INPI, isso aí. Ela não tem direito sobre aquela marca. Exatamente. O concorrente pode chegar no dia, um dia qualquer, como você disse. Com o registro. Ele registrou, ele pode determinar que aquela marca ela seja, não seja mais utilizada. Exatamente. Agora, vamos explicar também para quem está nos ouvindo as consequências. Por exemplo, você recebeu uma notificação porque você... Para abstenção, utiliza, a gente chama de notificação para abstenção de uso indevido de marca. Por que é o uso indevido, se você que criou a marca? Sim. Porque você não registrou e alguém registrou e quem registra é dono. Isso é clichê, mas é verdade. Então, quem é dono que pode usar e pode licenciar e pode conceder o uso para as pessoas.
Então, essa abstenção que você disse é a retirada, que pode ser imediatamente ou dado um prazo para essa empresa para não utilizar aquela marca em nenhum canal, nenhum meio. Ela não pode mais existir, aquela marca. Nem físico, nem virtual, de forma alguma. Para aquele segmento, não. E olha a seriedade disso, porque imagina um investimento. A pessoa tem site, rede social, seguidores, enfim, materiais, às vezes, que são criados, né? Uniformes, parte impresso, papelaria, sacolas, embalagens, tantas coisas precisam ser retiradas e em alguns casos alteradas, até imediatamente, né? Isso. Olha, imediatamente, eu vou dar um exemplo, tá? A praxe não é ser imediatamente, porque convém que a pessoa tenha um prazo dentro de um princípio de razoabilidade para que ela faça essa transição. Sim. Mas pode, por exemplo, acontecer como aconteceu aqui próximo a Londrina, há muitos anos atrás, uma empresa de piscinas que ela estava utilizando uma forma de um desenho industrial. Como que isso como que entende isso? Sim. O formato, o conceito estético daquela piscina, o jeito que era o degrau, e aí uma parte era mais rasa, a outra era mais funda, tinha 3 níveis de... Enfim, o desenho, só o desenho, ele era protegido por desenho industrial. Ou seja, que é um tipo de proteção de propriedade intelectual. E aí veio o pessoal de São Paulo, de uma indústria grande lá, e baixou lá nessa empresa, ligaram para mim assim, imediatamente, Karen, vem para cá porque tem oficial de justiça aqui, e eles querem levar a minha forma, eles querem levar as piscinas, eles querem levar tudo. Então, esse é o caso do imediatamente. Sim. Já no caso de registro de marca, para a abstenção de uso indevido, assim, a praxe 90 dias, 180 dias, 6 meses, é um acordo que é feito. Ok, nós vamos retirar, porém nós precisamos de um prazo, porque é muito material. Tem nota fiscal, que tem impresso, às vezes, o logotipo, a marca também. Então, já não dá para ser imediatamente. É claro que por isso que é bom a gente ter um profissional da área que já conhece a praxe disso daí e consegue contornar o risco. Mas... prejuízos, com certeza, vão acontecer pelo não registro. Ele pode estar usando a marca de alguém há muito tempo, sem ele saber, não se atentou para fazer uma busca de anterioridade. E aí, o que acontece? Está sujeito, além de perder tudo que ele construiu, ainda ter que pagar uma indenização enorme para quem é o dono da marca. Porque ele usou indevidamente sem pagar royalty, sem ter um licenciamento. E aí a gente pode ter indenizações grandes aí em relação a esse uso indevido. Então, é uma economia que o barato sai caro. Pode sair muito caro. Tem gente que passa a vida inteira, Cris, sem registro de marca e nada acontece? Tem. Mas esse não deve ser o padrão de excelência de nenhuma empresa. E não pode ser um fator de sorte, né? Porque, com certeza, você fica muito exposto e em um momento que você menos espera, você vai ter uma grande dor de cabeça. Que gestor em outros assuntos vai admitir um fator de risco para sua empresa? Sendo que ele pode contornar isso com muita facilidade. Não tem a menor lógica de gestão isso. Sim. E falando, você também citou a questão de valorizar essa marca de forma estratégica. Em que ponto seria isso? Como que isso reflete no valor da empresa? Eu costumo fazer nos meus pitches de informação de propriedade intelectual, dizendo que aquele Rzinho contornado, que é o símbolo da marca registrada, aquele R representa muita coisa além de marca registrada. Representa reputação, representa respeito, credibilidade. Então, quando você fala que a sua marca é registrada, você está dizendo, eu reconheço o valor que é colocado dentro dessa marca. Essa marca não pode correr riscos, ela está protegida, porque ela é um bem muito precioso. Né? Então, aí voltando na sua pergunta, por que as pessoas continuam não fazendo isso? Porque não enxergam a longo prazo tudo que pode causar. Com certeza. E como que uma pessoa, quem está nos ouvindo deve estar se perguntando, tá, mas eu tenho uma empresa agora, acendeu uma luzinha aqui. O que eu tenho que fazer então? Porque eu já existo, já tenho meu CNPJ, minha razão social, e eu não registrei minha marca.
qual o processo que eu preciso fazer para registrar essa marca? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar para quem já existe e para quem está começando? Tá, joia. Eu vou só voltar um pouquinho, pedir a tua permissão, para complementar a sua pergunta, que você falou, questão do crescimento das empresas atrelado à propriedade intelectual, e a gente se empolgou ali eu me empolguei e acabei não comentando, e é importante. Tá. Por exemplo, quem tem uma marca registrada, ela pode conceder essa marca com ônus, ela pode vender essa marca, é um bem que tem valor. Sim. Você pode vender, negociar essa marca a qualquer tempo, você pode licenciar, Sim. você pode, por exemplo, ter uma franquia, você precisa da marca registrada. Você imagina que você vai fazer uma franquia, você tem lá 80 franqueados e aí você perde a marca e os 80 franqueados. Teu prejuízo é vezes 80. Sim. Porque você tem que tirar o nome de todo mundo, Sim. de todas as placas, isso é o teu risco. Sim. Por isso que franquia sem marca registrada hoje não pode acontecer. Sim. E antigamente que podia, era 30% a menos do valor. E aí nós voltamos, né? Provavelmente daqui a pouco, Sim. com essa continuidade aí. Nós precisamos ir para um breve intervalo e na volta eu gostaria que você me respondesse sobre essa questão de quem ainda não tem registro, qual o primeiro passo, o que deve fazer, mesmo que a empresa já está aberta, porque provavelmente as pessoas têm muita dúvida nesse processo. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já já. Retornamos com Mulheres na Paiquerê 91,7 e hoje aqui comigo a Karen Cinema, especialista em propriedade intelectual. E antes de seguirmos, eu quero falar de uma coisa muito boa, muito gostosa. Quem não gosta de comer comida boa, gente? E eu vou falar agora do restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. E essa semana eles ganharam o top de marcas, o restaurante mais lembrado de Londrina. Então, obrigada a todos os londrinenses aí por essa conquista. O restaurante Taiwan, você sabe, é um restaurante que está no centro de Londrina, tem mais de 70 pratos variados para você escolher, conta com um estacionamento próprio, com manobrista e você sabe, é aquela comida deliciosa, porções generosas para você e toda a família degustar de uma boa comida chinesa. Restaurante Taiwan, se você não sabe onde você vai jantar hoje? Vai no restaurante Taiwan. Fica ali na Benjamin Constante, 693. E você também pode pedir pelo 3324-5200. Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa de Londrina. Vamos lá. A gente estava conversando então com a Karen, antes do intervalo, e a gente estava falando sobre como é esse processo de registro de marca. E aí, que é uma dúvida muito grande que muitos empresários não sabem. Por onde eu vou começar? Mas eu já tenho a minha empresa, já tenho a minha razão social, o meu CNPJ e nunca se atentou a isso. Então, como que é esse processo? Vamos explicar bem certinho para quem deseja começar uma empresa e para quem já existe, que praticamente o caminho é o mesmo, mas quem ainda não iniciou já começa do jeito certo, não é mesmo? Ótimo. Esse é nosso sonho, né? Vamos trazer bastante informação para que você se blinde aí eu falo de situações desagradáveis, de surpresas indesejadas por falta de conhecimento, não é mesmo? É isso mesmo. Não, e vai ser um prazer, gente, olha. Então, dica de ouro aqui no programa da Cris, porque eu vou falar passo a passo o beabá. Primeiro, a gente já entendeu que registro de marca é diferente de ter um nome empresarial, o contrato social, é diferente até de quando eu tenho aquele contrato social que consta lá um nome fantasia, né? Que aí é diferente até do nome empresarial. É diferente de, por exemplo, inscrever um domínio na internet, no .br, enfim, aonde quer que seja. E registro de marca precisa ser feito. É feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
com a sede, tem no Brasil inteiro, mas a sede fica lá no Rio de Janeiro. Uhum. E a gente precisa entender, Cris, por exemplo, que tipo de marca? Quando a gente fala em marca, o que a gente está falando? É aquele nome que vem na etiqueta da roupa, é aquele nome que vem no e-commerce lá, Sim. é aquele nome que está na frente, na fachada do seu prédio, é aquele nome que quando você compra, por exemplo, um carro, ou você compra qualquer tipo de produto, ou contrata qualquer tipo de serviço que tem uma identidade no mercado. Então, isso é a marca. Sim. Eventualmente, por exemplo, olha só que diferença que é. O nome empresarial, ele tem uma extensão de proteção, que é o estado aonde o ato constitutivo, ou seja, aquele contrato social foi assentado. Foi lá na Junta Comercial do Paraná. Aquela proteção para aquele nome é na Junta Comercial do Paraná. Sim. Se eu quiser, por exemplo, ter a mesma empresa lá em São Paulo, provavelmente eu tenha que estender o nome empresarial, que não é marca, lá na JuSesp também, lá em São Paulo, e assim por diante. Então, é totalmente diferente de marca, que vale, inclusive, olha, dica de ouro aqui já, o registro da marca vale por 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos e mais 10 anos, até quando Deus quiser, né? Que exista aquela, e os empreendedores estiverem tocando aquele negócio, e vale em todo o território nacional. Então, alguém que tem um registro de marca com uma loja aqui em Londrina, não é porque ele está aqui em Londrina e um concorrente dele está usando a marca dele lá no Pará, que o cara do Pará pode continuar usando. Ele se blindou para o Brasil todo. Tá? Ninguém então, pode usar. 2 fatores. Vale por 10 anos depois da concessão e também vale no Brasil inteiro. Ah, mas o meu negócio já está além fronteiras. Eu já estou no Paraguai, eu já estou ali, já tenho na Europa. Eu tenho que fazer registro na comunidade europeia, eu tenho que fazer registro no Paraguai, eu tenho que fazer registro no Chile, nos Estados Unidos. Aonde eu tenho o meu negócio, eu preciso acompanhar com o registro da marca naqueles países que o meu negócio alcançou. Sim. Sob pena de chegar naquele país e aí naquele país já tem outro com nome. E tem alguns casos de marcas bem conhecidas fora do país que quando elas vieram para o Brasil, elas não conseguiram manter as marcas delas. Elas tiveram que criar novas marcas para atuarem no nosso mercado. Porque não tinham um registro aqui dentro do país, só valia lá no país delas. E chegou aqui já tinha uma marca registrada, não conseguiram E às vezes não é que copiou, não. Às vezes é uma coincidência mesmo. Né? Mas voltando então no processo, a primeira coisa, então, que a gente tem que fazer para registrar uma marca é entender se aquela marca que a gente pretende registrar, ela pode ser registrada. Ou se alguém já registrou alguma coisa idêntica ou parecida, similar, para alguma atividade similar ou igual. Então, por que a gente fala isso? Porque as marcas, elas têm uma classificação internacional de serviços e produtos. Chama classificação de Nice. Então, eu falei, por exemplo, da etiqueta da roupa. Quando eu vou marcar o meu produto, essa é uma marca de produto. Qual que é a classificação internacional para roupas? Classe 25. Agora, se eu, de uma forma um pouco diferente, digo que eu vou registrar essa marca para minha loja, o nome da roupa é X. O nome da loja também vai ser X, porque eu só vou vender, não vou vender multimarca, eu vou vender a minha marca só própria. Aquela marca própria. A parte do comércio é classe 35. Daí ele tem que fazer dois registros. Nas duas. Sim. Uma vai proteger o negócio, a outra vai proteger o produto que ele vai vender naquele negócio. Sim. Então, essa busca de anterioridade, a gente faz o quê? A gente pega aquela expressão, aquele nome, e a gente vai buscar lá dentro de todo o banco de dados de marca, nesse caso que a gente está falando de marcas, e entender se para aquele nome já tem algum registro naquele segmento. Porque lembra que a gente falou que a proteção territorial é nacional, ou seja, ela vale no Brasil inteiro? Sim. Mas a marca, ela também só vale, a proteção dela vai até onde ela classifica. Se eu estou falando que eu vou ter uma marca para roupa e para o comércio de roupas e acessórios, ela não vai ter proteção para carros.
Uhum. Então, pode acontecer de eu ter uma marca parecida para uma construtora e para uma bicicleta. Sim. Por quê? Porque são áreas São categorias diferentes. Categorias, classes diferentes Sim. de serviços e produtos que elas têm a limitação de proteção dentro daquela classificação que ela escolheu. Que consta lá no contrato social dela, né? Sim. Eu também não posso pedir, por exemplo, um registro de marca. Eu quero para chá. Aí eu vou ler o contrato social, tem para peças de carro. O que tem a ver chá com peça de carro? Eu não vou conseguir esse registro. Então, no contrato social, eu preciso ter exatamente aqueles serviços e produtos que eu quero registrar aquela marca. Senão, o INPI provavelmente vai soltar uma exigência. Uhum. Então, e para fazer um registro, é só uma empresa que pode, um CNPJ pode registrar aquela marca ou também uma pessoa? Um CPF pode registrar a marca? Tanto CNPJ quanto CPF podem ser titulares de registros de marca. Como é que funciona para o CPF, ou seja, para a pessoa física, né? Eu sou eletricista e eu quero registro, ou eu sou médico, ou eu sou advogado, enfim, um autônomo, e eu quero um registro da minha marca. É possível, desde que a gente comprove que você trabalha com aquilo que você está registrando. Sim. Um eletricista, ele não pode, isso é teórico, tá? Ele não pode ter um registro, por exemplo, para uma ótica. Ele é eletricista, não tem nada a ver. Ele pode até ter uma empresa, uma ótica. Sim. E a ótica ter um registro de marca para ótica. Mas ele como eletricista ou ele como advogado, ele não pode ter. Isso blinda também para que as pessoas não saiam também registrando marcas. A torta e a direita, fazendo um pool de marcas, Sim, que aí ele que sai pra vendendo, depois né? sair vendendo. Ainda que acontece um pouco isso, tá? Porque faz uma empresa que tem contrato social amplo, bota um monte de coisa lá. Aí consegue registrar. É um tipo de negócio também. Aí pode acontecer. Mas então a gente fez a busca. Aí a busca deu que é possível. É possível entrar com aquele pedido de registro dentro Está daquele disponível segmento. aquele nome que você quer registrar. Está livre, a gente fala. Está livre. Ninguém antes entrou com nada parecido. Sim. Porque se tiver parecido também, Cris, não adianta você trocar Y por I, colocar 2 L's em vez de um L só, sabe essas coisas? Sim. Não adianta. O INPI pega isso aí. Sim. Tá? Se a pronúncia é a mesma, independente... A gente chama de colidência fonética. Porque se eu falo 6, você vai saber se é com C cedilha, se é um numérico. 6 é 6. 6 é 6. Eu posso escrever 6 com 2 S's. Não vai do mesmo com jeito. Y é a pronúncia que vale também. Com 3 S's, não adianta. Eles vão fazer essa análise também, né? Eles fazem essa análise. Tem hoje também alguma... palavra que também não dá para registrar? Olha, por exemplo, palavras que têm uma conotação de baixo calão, sabe? Que são... Ou palavras de uso comum? A palavra de uso comum, ela pode ser registrada mediante uma estratégia. É possível criar estratégias, mas se ela é ofensiva à moral, aos bons costumes, aquilo tudo, aí ela vai ser negada independentemente de qualquer coisa. Então, eu não posso pegar vamos falar, não precisamos falar as palavras, Sim. mas imagine aí uma palavra muito ruim, com uma conotação moral muito ruim. Sim. Você pode fazer a estratégia que for. Não vai. Porque a lei é clara nesse sentido. Agora, já que você trouxe das palavras de uso comum, o que é palavra de uso comum? Vamos explicar isso daqui também. A palavra de uso comum é aquela marca que diz aquilo que você vai fazer. Então, a gente está aqui na Rádio Paiquerê, uma marca, inclusive, reconhecida também, consolidada, parabéns. E aí, eu tenho Rádio Paiquerê. Essa nomenclatura, rádio, é para todas as rádios, podem usar rádio alguma coisa, né? Porque rádio para rádio é um termo de uso comum para rádios. Agora, eu vou vender peixe. Aí, eu vou vender peixe e a minha marca vai ser peixe. Uso comum. Por quê? Porque ela descreve de alguma forma aquele produto ou serviço que ela... Então, a nossa empresa lá, London Marcas e Patentes. London é o diferencial da minha marca. Marcas e patentes, embora constitua a minha marca, eu não sou a única que posso usar marcas e patentes. A gente tem diversas empresas que usam outro nome
com marcas e patentes. Então, a gente diz que eu não posso ter exclusividade no uso de termos de uso comum. Quando eu tenho uma marca completa, que ela é de uso comum, qual que é a estratégia que a gente consegue usar? Eu preciso, primeiro, que essa marca de uso comum, essa parte do nome que é de uso comum, esteja bem pequenininho. E que a marca que é diferencial dessa marca de verdade, que tem a força... Que é o nome que está valendo, tipo que é o Pai Querer. Exatamente. Ela é que tem que estar grande. O restante tem que estar pequenininho. Mas e se o nome inteiro for de uso comum? Mete um logotipo bem bonito lá, bem grande, que quando você bate o olho naquela marca, é o logotipo, o desenho que sobressai, não é a palavra. Que provavelmente você vai conseguir. Então, é possível sim, mas tem que tomar muito cuidado. Mais uma vez, a importância de ter, então, um profissional para fazer essa avaliação. Para fazer identificar esses pontos que é possível ou não fazer o registro. Lá a gente tem registros de nomes comuns que a gente conseguiu com estratégia. E estão no mercado e são fortes no mercado. E está tudo bem, é possível, está dentro da legalidade. E o que tem é que essas marcas são um pouco mais fracas, por quê? Porque elas não podem justamente ter exclusividade daquele nome. Às vezes eu vou ter alguém com um nome muito parecido, desde que tenha um logotipo bem diferente. Legal, olha que bacana. Eu acho que deu para esclarecer bem essa questão agora de como fazer um registro e qual o passo a passo. Agora, falando sobre um outro assunto também, que vocês trabalham e têm bastante experiência, que é a questão das patentes, que as pessoas têm um pouco de dúvida ainda. Esse termo é muito técnico, né? Fala-se bastante de marcas e patentes, mas às vezes não fica claro. O que é uma patente? Como que você explicaria de forma simples para ficar mais compreensível? Palatável para o pessoal, né? Para todo mundo entender. Um gosto melhor, né? Então, vamos lá. Gente, patentes é um negócio muito jóia. Realmente, por que parece que é mais técnico? E, de fato, é mais técnico. Imagina uma redação de uma patente. Isso é muito complexo. Porque é a redação da patente, para quem... Já estou falando agora para quem entende um pouco de patente, mas eu já vou dar uns passos atrás. Para quem entende de patente, sabe? Se eu errar na escrita dessa patente, que são páginas e páginas, imagina um composto químico. São páginas e páginas de escrita, de redação. Se eu não tiver um profissional de redação de patente, provavelmente eu vou achar que eu tenho uma proteção que eu não tenho, mesmo depois dela ser concedida. Porque está limitada ao que está escrito. Então, isso é muito importante e é muito técnico. O que é patente, Karen? Pera lá que eu não sei o que é patente. Gente, patente é a proteção sobre uma inovação materializada funcional. Então, que é o que distingue do desenho industrial, tá? O desenho industrial, eu estou falando só da estética. Eu tenho um microfone aqui na minha frente e a estética desse microfone eu posso proteger por desenho industrial. Mas a patente eu tenho elementos aqui dentro, inovadores, que fazem o som ficar melhor, um tipo de espuma com uma qualidade diferente, que o som não reverbera e tal. Isso é patente, ela protege funcionalidade e ela tem 2 tipos, modelo utilidade e patente de invenção, que eu acho que logo, logo nós vamos falar sobre elas. Ah, que legal. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta você me explica um pouquinho mais sobre como que é esse processo, então, do registro de patentes. É já, depois do nosso intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Você está ouvindo Mulheres na Paiquerê 91,7. Este é o último bloco desse programa maravilhoso, que tenho certeza que já aprendeu muito no primeiro e no segundo bloco. E a gente estava falando sobre patentes. A Karen estava explicando aqui como que é, o que é patentes. Agora a gente vai explicar um pouco melhor como que é esse processo de registro de patente. Bom, você deve acompanhar, assim, muitos processos de coisas bem diferentes, né? Bem aleatórias, porque, como você explicou, é a criação, é o desenvolvimento daquela ideia de algo que é inovador. E como que funciona? Então, essa pessoa que teve uma ideia e quer patentear aquele produto que ela criou, como que ela deve fazer? Como que é esse processo, Karen? Joia. É possível fazer... a gente estava falando que, então, existem 2 tipos de patentes, né? Que é a patente de invenção. O que é a patente de invenção? É aquela coisa que nunca teve no mundo.
mundo. Não existe no mundo. Sabe que eu sou investidora anjo, né? Que legal. Eu sou investidora anjo. Então, eu invisto numa patente de uma pessoa aqui do Paraná que está, inclusive, em negociação com essa patente com governos. Não é nem com empresas, é com governos. Sim. Super um negócio que vai impactar a saúde do mundo inteiro, especialmente na área de hemodiálise. Olha que interessante. Ela tem patentes solicitadas em diversos países. A gente fez a solicitação dessa patente pelo PCT, que é um acordo internacional de patente, que a gente dá entrada aqui no Brasil, porém, depois de um determinado tempo, a gente já falou quais países a gente quer. Aí vem as fases nacionais de cada aquele país. Por quê? Porque é um negócio que não existe no mundo. É uma patente de invenção. Já a patente de modelo utilidade é aquilo que já existe no mundo, todo mundo já conhece, porém, eu tenho uma inovação que eu vou acoplar aquilo que já existe. É uma inovação que ela é materializada, mas a proteção vai ser só para aquela funcionalidade específica. Isso é um modelo utilidade, tá? E sempre lembrar que eu estou protegendo a função, a forma dela fazer, daquele objeto, fazer alguma coisa que faz melhor, que dá melhor resultado, ou uma coisa que antes não existia, que não era feita e agora pode ser feito. Lembrando, e pode ser feito busca de patente, como as buscas de marca, pode ser feito busca de patentes para a gente ver se tem anterioridade. Mas essa busca ela é muito mais técnica, muito mais difícil de encontrar, mas pode ser feito. Normalmente custa caro essa busca, porque os bancos de dados e essa pesquisa, ela exige muito mais, tá? Pode ser feito um mapeamento tecnológico para a gente entender quais patentes que vão, por exemplo, expirar, e aí eu posso explorar essas patentes sem ter que pagar royalty. Isso pode ser feito. O processo é muito parecido com o de marca no sentido de que eu faço a redação, a lei me fala como que tem que ser feito, como que eu protocolo isso no Instituto Nacional de Propriedade Industrial também. Coisas que eu não posso esquecer, tem algumas diferenças importantes. No caso das patentes, eu tenho pagamento de anuidades a partir do 3º ano dessa patente. Se eu esqueço de pagar isso, então quem quer fazer sozinho, pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Sim. Mas a chance de dar uma coisa errada com certeza, é muito grande. Porque não sabe nem qual é o processo. Tem que aprender para depois fazer e às vezes é uma ainda economia que pode até se perder, né? Porque a pessoa pode fazer todo o processo errado e não se blindar para isso. E né? você sabe o que é pior, Cris? No caso de marca, se eu perco por alguma razão, mas ninguém entrou depois de mim, eu consigo pedir o registro de novo e às vezes eu consigo o registro, então foi só um susto. As patentes, uma vez que eu perco uma patente por deslize, seja pelo que for, eu não... aquela matéria que é ou uma invenção ou uma inovação funcional, ela não pode... Ela cai em domínio público. Isso significa que acabou para mim. Sim. Aquela patente, ela não pode mais ser explorada com exclusividade por ninguém, porque ela caiu em domínio público, às vezes por causa de um deslize e uma falta de conhecimento de patente. Então, patente ainda mais perigoso ainda o descuido. Sim. Né? Sim. Deu entrada, a gente acompanha esse processo, pode ter uma exigência que às vezes tem que resolver muito rápido. Já aconteceu comigo de um cliente, um amigo inclusive, veio para ver marca e eu fui dar uma olhada para ver se tinha mais alguma coisa, porque ele é uma indústria. Sim. E eu descobri que ele tinha um pedido de patente e ele estava para perder o pedido de patente dele. Porque ele não se atentou que tinha uma exigência e eu tinha 2 dias para responder. Por isso que a importância de procurar bons profissionais e principalmente que têm experiência, porque a gente sabe também que é delicado. Às vezes, não só a questão de fazer sozinho, mas de fazer com uma empresa, de repente, que não tenha tanta experiência também, pode correr o risco de não conseguir fazer o processo da forma correta também, né? Exatamente. E uma vez que perdeu aquele assunto, você não consegue trazer de volta, não consegue ressuscitar aquilo não. Verdade. Bom, Karen, assim, para a gente finalizar essa parte de marcas e patentes, na sua visão, como que o Brasil está evoluindo em termos de inovação e registro? Olha, como a gente falou logo no começo do seu programa, a gente está evoluindo.
A gente está crescendo. Você vê que hoje os centros tecnológicos estão aí. A Unopar mesmo aqui em Londrina, a gente tem lá um hub de inovação que eles estão fazendo lá, muito bacana. A Universidade Estadual de Londrina aqui, também como público, eles estão crescendo muito. Tem lá dentro a área de propriedade intelectual para proteger ali também aqueles estudos que têm sido feitos. A gente está evoluindo, tem muito para crescer. Patentes, por exemplo, a gente cresceu do ano passado para esse ano 17%. Nossa, bastante então, coisa. está crescendo. O INPI tem feito esforços assim incansáveis para melhorias de tecnologia de informação lá dentro, para a gente ter melhores serviços, mais agilidade. Infelizmente, tanto para marcas quanto para patentes hoje, são processos demorados, não são processos que saem imediatamente. Então, isso a gente não falou, mas falaremos agora. Uma marca, ela não sai que nem junta comercial, que você assenta lá o pedido, uma semana depois está pronto. Uma marca hoje leva minimamente 18 meses para concessão. E uma patente pode levar de 3, 5, até 10 anos para sair uma patente. Um registro de marca quase 2 anos para sair. Quase 2 anos. Por isso que a gente não pode deixar para a última hora, porque você só vai ter a concessão ali depois de minimamente, hoje, né? 18 meses. Olha só, gente. Por isso tem que ficar atento aí, se você é empresário ou deseja patentear alguma ideia, precisa estar atento e se blindar para isso. Bom, aproveitando a sua vinda aqui, só para fechar essa questão de registro de marcas e patentes, depois eu quero te convidar também um outro dia para a gente falar sobre algo que vem crescendo muito, que é a inteligência artificial. Verdade. E como a gente pode se blindar, mas é só um programa para falar disso. E eu quero aproveitar esse momento que você está aqui, porque eu sei que algo que a gente tem em comum e gostamos muito, que é o empreendedorismo feminino. Boa. Você tem se destacado bastante, até palestrando nessa questão de inteligência artificial, levando bastante conhecimento, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas. É algo muito novo, né, que a gente está falando. Então, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão sua dentro do empreendedorismo feminino. Conheci a sua equipe recentemente aí em um evento, achei muito legal. Você lidera uma equipe de mulheres. Isso. E como que... Eu queria que você explicasse também um pouquinho pra gente como que está sendo a sua experiência, né, liderando mulheres, porque a gente está falando para mulheres. Então, o que você tem aprendido, né, com essa forma de fazer gestão? Você tinha homens antes na sua equipe, hoje não, basicamente 100% mulheres hoje. Hoje a equipe interna 100% mulheres, não significa que a gente não tenha homens como consultores, como fornecedores de serviço, mas e nem foi assim uma decisão, não, só vou ter mulher. Pelo contrário, a gente gosta da diversidade, seja ela de gênero, seja, enfim, de qualquer forma. A gente gosta de desenvolver pessoas, de estar à frente de pessoas. Mas deu certo da empresa ter hoje 100% da minha equipe interna. Até as meninas falaram, uma coincidência. É uma coincidência, não foi assim, não é um sine qua non, né? Mas é muito bacana, eu sou muito feliz, eu gosto de liderar, eu gosto de gestão, eu me descobri uma apaixonada por gestão. E assim, falando um pouco sobre gestão, é um desafio para homens e para mulheres. Mas eu vou parafrasear uma querida, competente pessoa, que é a Elô, que é a presidente do LID Paraná. Então, já deixar um abraço para ela aqui. E ela trouxe, numa premiação que ela recebeu, uma fala muito interessante. Uma diferença básica que a gente precisa, mulheres, precisamos nos atentar a isso, quando o homem é convidado ou para ser premiado ou para assumir um cargo importante, tudo, ele vai. Se ele está pronto, se ele não está, ele vai ver isso depois. Ele vai se preparar trocar a roda com o avião voando. A gente precisa aprender um pouco disso com eles. Por quê? Porque quando as mulheres são chamadas para ter uma determinada premiação, um reconhecimento, ou para assumir desafios de gestão, enfim, a gente nunca acha que a gente está pronto. Você já percebeu, Cris? Será que eu estou pronta? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer direito? A gente tem um preciosismo de excelência, que é uma coisa. Eu estava pensando isso, como é importante, então, de lideranças femininas mostrarem para as mulheres que, se não estiver pronta, vai sentar pronta mesmo, porque você vai se desenvolvendo, movimente-se. E assim, normalmente a gente está muito mais pronta do que a gente pensa que está.
né? Verdade. Então, eu quero motivar vocês, mulheres, falando aqui especificamente para o empreendedorismo feminino, nós somos muito boas em tudo que nós fazemos, né? Compara, vamos fazer um momento lúdico. Compara um churrasco, você falou do Taiwan aqui, eu fiquei com fome, viu? Eu já acho que eu vou ter que jantar lá Janta hoje, lá, viu? você vai amar. Mas vamos pensar, um churrasco só de homens. Eles nem carne compram direito. Se faltar, eles saem na hora, compra, cerveja acaba, a bebida, ele vai vai buscar. A mulher, você chegou, ela tá com todos os acompanhamentos na mesa, com a mesa posta. Sim, ela impecável, maquiada, cabelo feito. Desse jeito que funciona. E nos negócios não é diferente. Sim. Por isso, voltando, eu reforço, gente, que mulheres têm que ter o seu próprio espaço dentro da gestão, fazer aquilo que a gente sabe, mulher sabe cuidar. E cuidar de negócios é uma arte que a gente pode sim desenvolver e ficar cada vez melhor nisso, porque a gente tem muito a contribuir e temos contribuído efetivamente. Sim. O fato é que estamos aqui, com certeza, levando informação para mais pessoas. E você sabe que esse programa, ele é o único em Londrina 100% feminino. Olha tem aí. outros programas, lógico, tem apresentadoras maravilhosas. Basicamente, hoje, quem está na mídia, grande parte são minhas amigas, apresentadoras, são fantásticas, mas os programas femininos em Londrina levam também homens e pautas de interesse de todos. Aqui não, é um programa 100% feminino, então eu faço a apresentação do programa e só trago mulheres. E as mulheres que você traz, garanto que impactam muitos homens que estão nos com ouvindo, certeza, e isso é com muito certeza. bom. Mas homens também escutam. São muito bem-vindos, os nossos ouvintes homens estão aí com as mulheres ouvindo. Obrigada aos homens que estão nos prestigiando também. Mas, lógico, é um programa para destaque da mulher. Né? Isso aí. E falando em destaque, eu sei que você é uma mulher que está à frente da sua empresa e você transita muito bem entre o meio homens e mulheres. Mas, como a gente está falando de protagonismo feminino, na sua opinião pessoal, o que você acha que nos diferencia mulheres líderes dos homens líderes? Bom, uma é aquilo que eu já falei. O homem, ele é muito mais ousado nessa coisa, ele só vai. As mulheres, nós pensamos muito mais, a gente é muito mais, tem uma autocrítica muito mais arraigada. E tem aquela coisa da constituição do comportamento feminino e masculino. Sabe aquela coisa das caixinhas que o povo brinca? A mulherada abre todas as caixinhas de uma vez e ela consegue entender o que estava em cada uma, qual que é o lugar de cada caixa, porque a gente tem uma casa para cuidar. A gente tem 3, 4, 5, 10, 12 filhos antigamente para cuidar. Então, a gente tem essa visão mais macro. Os homens são mais focados. As mulheres têm um 180, um 360 mais apurado, são mais instintivas muitas vezes. E isso é uma qualidade. O que ela não pode deixar é perder o foco e nem o homem deixar de ser um pouco mais flexível para olhar para horizontes maiores. Então, eu penso que essa é uma das diferenças e que bom que tem essas diferenças, porque aí a gente pode se apoiar muito mutuamente, a gente pode ter trocas muito enriquecedoras e eu acho que isso que faz toda a sociedade ser enriquecida. O importante é que a gente nós todos estejamos em movimento, protagonizando as nossas gestões, né? E compartilhando conhecimento para que todos sejam alavancados. E falando assim, olhando, né, toda essa experiência que você tem como líder, como gestora, sendo mulher, em algum momento você encontrou alguma dificuldade, alguma barreira por ser mulher? Olha, eu não vejo isso como um problema, tá? Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como uma oportunidade de mostrar a que eu vim. Sim. Então, eu faço parte de uma sociedade onde eu tenho sócios homens brilhantes. Eu aprendo muito com eles. Mas, para eles me respeitarem no ponto que eles me respeitam hoje, eu tive que mostrar que vim. Sim. Com o quê? Com protagonismo, com dedicação, com estudo, com esforço, com conhecimento, buscando sempre aprender. E aprendendo deles mesmos. Eles mesmos me dão munição para eu estar ali junto com eles e caminhar junto com eles. Eu sou muito grata a eles por isso, porque quando eles não
foram o que eles são hoje comigo, eles me ajudaram a crescer ainda assim. Então, eu penso que a gente não pode se vitimizar por conta disso. A gente tem que combater abusos quando houver abusos, Sim. né? Mas eu penso que a gente pode ter tudo como uma oportunidade de crescimento e usar esse conhecimento para desenvolver outras pessoas também. Olha que bacana. Bom, um ponto que você falou sobre a questão das mulheres, essa questão da insegurança, que chega a oportunidade, às vezes as mulheres, será que eu estou preparada para viver esse momento? Então, aproveitando, nós chegamos ao final do nosso programa e para pegar esse gancho que você comentou sobre insegurança, que mensagem você deixaria para as mulheres que desejam empreender, que desejam ocupar cargos de liderança e ainda se sentem inseguras? Não se conformem com onde você está hoje. Trace seus objetivos, aonde você quer estar, mesmo que você hoje não consiga dar passos. Trace objetivos. Quais são as ações que você precisa tomar? Qual é o conhecimento que você precisa buscar? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Desenvolva-se e que naturalmente o seu caminho vai expandir. Naturalmente os seus passos vão acontecer. Às vezes a insegurança é por uma falta de habilidade que ela pode desenvolver. Sim. A insegurança é porque ela não enxerga tão longe. Não precisa enxergar tão longe. O que eu posso fazer hoje para chegar mais próximo do meu objetivo? Isso se chama planejamento estratégico. E lembrando que empreendedorismo, ele não é só dentro de uma empresa. As minhas funcionárias são empreendedoras. Existe uma coisa que chama endoempreendedorismo. O que eu, como profissional, seja eu dona da empresa, seja eu a recepcionista, como eu posso me tornar uma profissional melhor? Onde eu quero chegar? Qual a posição que eu quero? Sim. E aí, vai se munindo de força, conhecimento, desenvolvimento de habilidade, estudo, resiliência, força que nós já temos, que você vai chegar lá. Olha que incrível, gente. Que bate-papo delicioso, quanta coisa legal aprendemos hoje. Tenho certeza que vocês adoraram esse episódio de número 82 do Mulheres na Paiquerê. Karen, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. E assim a gente encerra mais um episódio do Mulheres na Paiquerê 91,7. Foi um prazer ter você aqui comigo até esse momento. Obrigada pela sua audiência. E lembre-se, o sucesso começa quando a gente acredita no nosso potencial e ocupa o nosso espaço com autenticidade. Eu sou Cris Magaldes e este foi mais um Mulheres na Paiquerê 91,7, onde o protagonismo feminino tem voz, tem vez e tem espaço. Te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube. Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento: A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.